Graça e paz, queridos, amém? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria, uma honra poder estar aqui nessa noite. Eu quero já agradecer pelo convite a Rosiane, quero agradecer a Elaine, a Esté, aos pastores dessa casa, ao pastor José Rodrigues e também o pastor Carlos Pedro e todos os pastores, as mulheres que estão lindas, maravilhosas nessa noite, cheia da presença de Deus. Na última vez que nós estivemos juntas no sítio, nós saímos dizendo que vocês estavam viradas no óleo, cheia do azeite, cheio da unção, cheias da presença de Deus. Está aqui comigo nessa noite, aqui na frente, o meu esposo Eduardo, juntamente conosco, nosso filho João Riquelme, e logo aqui do meu lado direito está as minhas sobrinhas Gleiciane e Cristiane. Elas estão bem ali, também estão aqui conosco nessa noite. E eu quero te convidar a se pôr de pé e nós vamos estar lendo a palavra de Deus, exatamente no texto ao qual Deus revelou às irmãs, que é no livro de Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 8. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Amém, igreja? Eu queria pedir a Gleice e a Cris para vir sentar aqui próximo ao Eduardo e João Riquelme. Vamos ler então a palavra do Senhor? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, diga comigo, em tudo. Diga mais forte, em tudo. Diga mais uma vez, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você vai declarar comigo: guardará o meu coração, diga aí, a minha mente em Cristo Jesus. Diga comigo mais uma vez: guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E você pode se assentar glorificando e exaltando o nome santo e poderoso do Senhor. Amém? Antes de nós falarmos aqui no texto ao qual nós acabamos de ler, no livro de Filipenses, no capítulo 4, dos versos 6 ao 8, eu quero também falar um pouco da igreja primitiva. Eu quero também compartilhar ao seu coração os momentos que a igreja primitiva vivenciou. E antes de nós falarmos a respeito do que o apóstolo Paulo está declarando, o que ele está dizendo, nós vamos falar um pouco a respeito da igreja. E nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 7, nós vamos nos deparar com um homem cheio da presença de Deus. Um homem cheio da graça, cheio da virtude, cheio do poder. Esse homem se chamava Estevão. E nós vemos esse homem pregando o evangelho, anunciando a palavra de Jesus. E por isso nós vemos esse homem passando por alguns momentos de dificuldades, de adversidades. Nós vemos que a perseguição se levantou contra a vida desse homem.
a tal ponto que induziram alguns homens a declararem que Estevão estava fazendo algo contra Deus, contra a sua lei, contra a sua palavra. Então nós vemos esse homem cheio de virtude, cheio de poder, cheio de autoridade, onde o livro de Atos vai declarar que esse homem fazia sinais e prodígios. Nós vemos um homem que pregava o evangelho, nós vemos um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus, nós vemos um homem cheio de autoridade, e agora alguém decide se levantar e decide persegui-lo. Agora a calúnia se levantou contra a vida dele, a tal ponto que ele vai passar pelo momento aonde ele passa então ser expulso da cidade. Levam ele para fora da cidade, e quando ele está fora da cidade, começam a apedrejá-lo, e vão apedrejando Estevão. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite: não existe nenhuma pedra que não seja para que o nome de Deus seja glorificado. Não existe nada que venhamos viver ou passar que não seja para que possamos ser fortalecidos em graça, em fé, para que o nome de Deus seja proclamado. E nós vemos então esse homem, depois de ser levado para fora da cidade, sendo apedrejado. Nós vemos esse homem, enquanto era apedrejado, olhando para o céu, olhando para o alto. E aí eu entendo que o salmista vai dizer, quando ele diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro? Estevão estava olhando para o alto. Enquanto ele olhava para o alto, a palavra de Deus vai dizer que os céus se abriram diante dos olhos de Estevão. Estevão agora sendo apedrejado e vendo os céus se abrirem. Está sendo apedrejado, mas estava vendo a glória de Deus. Estava sendo apedrejado, mas o poder de Deus estava se manifestando. Deixa eu repetir isso aqui para alguém nessa noite: a pedra está vindo, está ferindo o corpo, mas a alma está dizendo: ei, eu estou vendo a glória. Ei, a pedra está ferindo, está machucando o corpo, mas Estevão está olhando para o céu, está vendo o céu aberto, e diante do céu aberto, Estevão vê a glória de Deus. Diante dos céus abertos, Estevão viu a glória de Deus. Ei, minha irmã e meu irmão, será que você pode dizer comigo nessa noite: Estevão viu? Diga: glória de Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: estava sendo apedrejado, estava machucando o corpo. Diga: estava ferindo o corpo. Diga: mas a alma estava glorificando a Deus. Ei, diga comigo: o corpo estava sendo ferido. Diga: o corpo estava padecendo. Mas diga: ele viu a glória de Deus. Ele contemplou a glória de Deus. Porque o livro de Atos vai dizer que quando ele vê os céus abertos, ele vê Deus assentado no seu trono, e na sua direita Jesus ressurreto. Enquanto isso, as pedras vinham, mas o que Estevão via era a glória. O que Estevão via era o trono. O que Estevão contemplava era a presença de Deus. E aí, quando nós vamos, ainda em Atos, no capítulo 7, no versículo 53, a palavra de Deus vai dizer que as testemunhas pegaram as roupas de Estevão e colocaram nos pés de um jovem chamado Saulo. E quando nós vamos caminhando, nós vamos ver que no versículo, ainda também em Atos, no capítulo 8, no versículo 1, nós vamos ver que Saulo, ele estava ali vendo o que estava acontecendo, e ele foi favorável ao que estava acontecendo. E nós vamos contemplar ainda em Atos, no capítulo 8, no versículo 3, esse Saulo perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja primitiva. Esse Saulo que entrava nas casas e pegava homens, mulheres e crianças e levava os encarcerados.
Esse Saulo que queria olhar para a lei e entender que aos olhos dele, pelo aquilo que ele acreditava, ele entendia que os cristãos, eles estavam indo contra a palavra de Deus. E ele queria manter a pureza da lei. E por isso então ele pegava homens, mulheres e crianças e os encarcerava. Mas quando nós vamos para o capítulo 9 de Atos, também no versículo 1, nós vamos ver esse mesmo Saulo, esse mesmo jovem, se apresentando diante do sumo sacerdote e pedindo cartas para que ele pudesse entrar em Damasco. E qual era o propósito de Saulo? Entrar em Damasco para prender os cristãos, para prender aqueles que para lá fugiram, aqueles que para lá buscaram abrigo. E ele recebe cartas para entrar em Damasco. E é exatamente nesse contexto, onde esse homem estava cheio, com o coração cheio de desejo, de ameaçar aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Aqueles que entregaram a vida, aquele que tem todo o poder. Nós vemos esse homem perseguindo homens e mulheres que decidiram entregar a sua vida a Cristo. Mas de repente, diga comigo, enquanto. Diga mais forte, igreja, diga enquanto. Enquanto ele caminhava para Damasco, enquanto ele ia em direção a Damasco, a palavra de Deus vai dizer que se aproximando de Damasco, uma luz apareceu no céu. Enquanto essa luz apareceu no céu, essa luz então começou a rodear a Saulo. E quando Saulo se deparou com aquela luz, a palavra de Deus vai dizer que ele caiu em terra. Meu irmão, deixa eu repetir isso aqui para você, minha irmã. Ninguém derrubou Saulo. Ninguém derrubou Saulo. Quando ele viu a luz, ele não suportou. Ai, meu Deus, deixa eu repetir isso aqui. Quando Saulo se deparou com a luz, ele não suportou. O que você está dizendo nessa noite, Aline? Eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem permanecer diante da luz. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez para você entender. Ah, meu irmão e minha irmã, a luz resplandece, e se tem trevas, as trevas não permanecem. Saulo se deparou com a luz, e porque ele se deparou com a luz, ele não suportou, porque não tem ninguém que se depare com a luz e suporte ficar de pé diante dela. Não existe ninguém que se depare com a glória e permaneça da mesma maneira. Ele se deparou com a luz. A luz estava ao encontro de Saulo, no caminho para Damasco. A luz estava ali aguardando por ele, enquanto ele estava caído no chão, meu irmão e minha irmã. E o ato de estar caído no chão é um ato que simboliza a humilhação, rendição de alguém que não suporta, não sabe o que fazer, está ali agora no chão. E aí a palavra de Deus diz que uma voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ah, Jesus! Uma voz dizia para aquele homem: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo ali no chão disse: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A voz se revelou para aquele homem. Aquele homem viu a luz e não suportou. Aquele homem ouviu a voz que lhe disse: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Jesus
se revelando para Saulo, Jesus dá uma ordem para ele. Jesus disse para ele: levanta e entre na cidade. Meu irmão, minha irmã, isso é muito tremendo, porque Saulo já estava indo para a cidade. O objetivo de Saulo era entrar na cidade para prender os cristãos e levá-los aprisionados para Jerusalém, para metê-los em cárceres. Mas agora ele tem uma ordem de Jesus, e a ordem de Jesus é: se levanta desse chão e entra em Damasco. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos com medo das ameaças? Quantas vezes nós estamos com medo daquilo que tem se levantado contra nós? Quantas vezes a angústia tem batido na porta da nossa casa, na porta do nosso coração? Mas eu vim aqui dizer para alguém nessa noite: se necessário for, Deus fará que no caminho aquele que se levantou como ameaça se prostrar diante da presença dele. Saulo agora está entrando em Damasco, mas está entrando cego. Não podia ver um palmo à frente, não conseguia enxergar nada. Precisou ser conduzido pela mão. Isso é muito forte, meu irmão, minha irmã. Porque o que Deus estava ensinando a Saulo é: agora você perdeu o controle. O que Deus estava ensinando a Saulo é: agora você não tem mais o controle da tua vida. Você não tem mais o controle da tua existência. Agora você não tem mais controle de nada. Está cego e sendo conduzido. Está cego e sendo conduzido, meu Deus. Está cego e sendo conduzido. Está cego e sendo conduzido, entrando na cidade sem conseguir enxergar. Entrou numa casa onde foi direcionado. Mas enquanto isso, Deus estava falando ao coração de Ananias e dizendo para ele: vai na casa tal, porque tem um homem lá, que eu tenho algo com ele. E Ananias está dizendo: mas não é ele que veio para nos perseguir, não é ele que veio para nos matar. Tem alguém olhando para o cenário e ainda, ei, meu irmão, minha irmã, tem alguém olhando para as circunstâncias e ainda tentando convencer a Deus o que precisa ser feito. Mas não é ele. E Deus está dizendo assim: vai, porque ele, vaso poderoso, vai, porque é ele instrumento, para que o meu nome seja propagado. É ele instrumento de grande valor. O que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite é: talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você tem olhado para pessoas e você não tem dado nada pela vida dela. Talvez você entrou aqui nessa noite, mulher, olhando para o teu casamento, para o teu marido, para o teu filho, para a tua filha, para a tua realidade, pensando: não tem mais jeito, não tem saída. Mas o que Deus estava dizendo é: o que vocês não enxergam valor, eu enxergo. O que vocês não conseguem perceber, eu percebo. O que não chegou na conotação de vocês está na minha, e é ele, instrumento valoroso nas minhas mãos. E aí eu vou te lembrar um versículo que vai dizer: ai daquele que cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ai daquele que cai nas mãos do Deus que tem todo o poder. Por quê? Porque é moído, porque é quebrado, porque é tratado. Ei, meu irmão e minha irmã, ai daquele que está nas mãos do Deus vivo.
é instrumento de honra nas minhas mãos. E aí, meu irmão e minha irmã, esse homem volta a enxergar. E esse homem agora, que conhecia da Torá, que conhecia tão bem as leis, que falava tantas línguas, um homem que em hebraico o seu nome é Saulo, mas em Romanos seu nome é Paulo. Agora nós vemos esse Saulo sendo levantado e agora o nome dele vai ser relacionado ao nome Paulo. E nós vamos ver que Deus vai fazendo uma grande obra. E aquele que perseguia, agora passa a ser perseguido. Aquele que afrontava, agora passou a ser afrontado. Aquele que queria prender, agora é o que vai parar na prisão. Nós vemos um homem que viu um discípulo de Jesus, que viu alguém que entregou a vida a Jesus por pregar o evangelho, ser morto, apedrejado. Mas eu acredito que enquanto Saulo contemplou Estevão sendo apedrejado, grande foi a experiência, porque ele pôde ver que diante do apedrejamento, Estevão não recuou. Estevão não recuou, mas Estevão continuou glorificando e contemplando o céu. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que em meio às dificuldades da vida tem recuado, que em meio às dificuldades da vida tem desistido, que em meio aos apedrejamentos, em meio à perseguição, tem se perdido no percurso da palavra divina. Mas o que Saulo pôde contemplar era um homem que mesmo recebendo pedras, estava dizendo céus abertos. Mesmo recebendo pedra, estava dizendo Deus está no trono. Mesmo recebendo pedra, dizendo eu estou vendo Jesus assentado à direita de Deus. Mesmo sendo apedrejado, Saulo pôde contemplar que o que Estevão viu foi a glória de Deus. Estevão, o primeiro mártir dos cristãos. E nós contemplamos esse mesmo homem, que agora nós vamos falar dele como Paulo. Quando nós entramos no livro de Filipenses, esse livro Paulo escreveu quando ele estava na prisão. Diga comigo, na prisão. Diga encarcerado. Diga mais forte, na prisão. Diga encarcerado. Mesmo na prisão e encarcerado. Esse é um livro que relaciona a Paulo a declarar uma grande alegria. Nenhum outro livro Paulo vai expressar tanta alegria como no livro de Filipenses. Paulo está chamando aquele povo. Paulo estava convidando aquele povo. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam se alegrar. E vocês precisam manter uma vida de oração. Paulo estava dizendo, vocês precisam se alegrar, seja qual for a situação que vocês têm vivido. Vocês precisam se alegrar, seja qual for a situação que vocês têm experimentado. Queridos e queridas, o mal da igreja desse século é porque é uma igreja rasa, uma igreja sem profundidade, uma igreja que acredita que a vida é só de conquistas, só de vitórias. Mas eu vim aqui pregar nessa noite e dizer que o reino de Deus não é um reino de facilidades. O reino de Deus não é para uma igreja frouxa, mas é para uma igreja perseverante. A igreja de Deus não é uma igreja partidária, não é uma igreja dividida, mas a igreja do reino de Deus é uma igreja que se alegra.
É uma igreja que ora. É uma igreja que se alegra. É uma igreja que se alegra. Está padecendo, mas sabe que a força vem do Senhor. Está sofrendo, mas sabe que a força vem do Senhor. Está chorando, mas sabe que a força vem de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia, santo e poderoso é esse Deus. Ah, meu Deus. Ele estava dizendo para aquele povo: alegrem-se. E aí quando nós vamos no versículo 4 de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ver Paulo dizendo para aquele povo: regozijam-se no Senhor. Outra vez vos digo, regozijam-se no Senhor. Em algumas traduções vai estar alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. E ele vai dizer: olha, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens, porque perto está o Senhor. O que Paulo está dizendo é: os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não existe nada que fique em oculto ou escondido diante da sua presença. O que Paulo estava dizendo é: ei, sejam moderados no que vocês vão vestir, como vocês vão se comportar, nas decisões que vocês vão tomar, como vocês andam, como se comportam, como comem, como bebem. Sejam em tudo moderados. Olha para quem está do seu lado, vai. Diga assim: já decidiu ser moderado? Diga mais forte: já escolheu ser moderado? Diga: seja moderado. Diga: diante dos homens. Diga mais forte: diante dos homens. Diga: porque perto está o Senhor. E aí ele continua dizendo: não andeis ansiosos com coisa alguma. O que Paulo estava dizendo para aquele povo era: vocês precisam confiar. Vocês precisam acreditar. Não se entregue às preocupações. Não se entregue às angústias. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado. Talvez você entrou aqui com o coração aflito. Talvez você entrou aqui nessa noite com tantas coisas para serem resolvidas. Talvez você entrou aqui precisando urgentemente de uma resposta de Deus. Talvez você entrou por essas portas nessa noite pensando: meu Deus, como vai ser? Mas o que Paulo estava dizendo aos filipenses era: não fiquem preocupados com nada. E ele vai dizer: em tudo. Ele vai declarar: em tudo. Sabe o que Deus está te dizendo? Com a tua casa, com a tua família, com o teu casamento, com os teus filhos, com os teus planos, com o chamado, com o ministério, com suas finanças. O que Deus está te dizendo nessa noite é: em tudo. Em tudo, apresente diante de Deus as suas petições. Coloque diante do altar dele tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que traz angústia ao teu coração, tudo aquilo que tem tentado te tirar da rota, tudo aquilo que tem tentado te arrancar do lugar onde você precisa permanecer. Deus está dizendo ao teu coração: em tudo. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém aqui comigo que precisa entregar tudo para Deus? Aline, é a metade? Não, é tudo. Aline, é mais do que a metade? Não. Paulo estava dizendo: em tudo. Entreguem tudo para Deus. Entregue, apresente diante dele
as suas petições. Aí ele vai dizer: em oração, em súplicas e com ações de graça. Você está entendendo? Ele está dizendo: alegra-te. E ele estava dizendo: em oração, apresente para aquele que pode resolver. Ele estava dizendo: alegrem-se, mas entregue em oração, em súplica, em ações de graça, diante daquele que pode resolver o teu problema, diante daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Eu não sei se tem alguém que pode me ajudar. Aqui só o início, até o refrão, em fervente oração. Tem alguém que pode me ajudar? Porque Deus está falando para pessoas aqui nessa noite. É para entregar tudo. É para entregar tudo. É para entregar tudo. Aline, nessa noite você veio falar de renovação da mente. Exatamente isso que Paulo estava dizendo. Não existe renovação da nossa mente se nós não entregarmos tudo para Deus. Eu quero uma mulher aqui para me ajudar nesse trecho. Vem, pastora. Em fervente oração. Sabe por quê? Nessa noite você vai voltar para casa com resposta. Nessa noite você vai ver o agir de Deus. Mas não existe respostas sem oração. Não existe resposta sem clamor. Não existe respostas sem intercessão. John Pipe vai dizer: se você não orar, você morrerá. E nessa noite nós estamos entendendo o que Deus está falando aqui conosco. E enquanto ela está preparando, meu irmão, minha irmã, nós vamos dizer a respeito da oração. Billy Graham, um homem de Deus, um homem que ganhou mais de 5 milhões de almas para Jesus. Esse homem, 4 horas da manhã, ele se levantava, das 4:30 da manhã até as 9:30, para buscar a Deus em oração. Nós vemos John Wesley, um homem que revolucionou, um homem que ganhou milhares e milhares de almas para Jesus, levantando às 4 horas da manhã e orando, orando e buscando até as 10, porque entendeu o poder que tem na oração. Entrou aqui angustiado, entrega diante do altar. Entrou aqui aflito, entrega diante do altar. Entrou perseguido, é diante do altar. Estou sendo apedrejado, é diante do altar. Está sofrendo, é diante do altar, minha irmã. Está chorando, é diante do altar. Não sabe como vai fazer. Deus está dizendo nessa noite: é diante do altar, é diante da minha presença, é diante da minha presença, é diante da presença de Deus. Como? Com oração de bandarabaxerebais. Ei, com oração, com súplicas e com ações de graças. Há uma graça, mulher, que desce sobre a tua vida nessa noite. Ele vem sobre a tua vida, ele te renova nesse lugar. Deixares no altar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então
É na presença dele. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Entenda isso nessa noite. Quando tudo perante, Quando tudo diante da presença dele. Senhores, te ver e todo teu ser Ele controla. Só então a te ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar. Ele está te dizendo nessa noite, é tudo. É tudo, tudo no altar, tudo. É tudo. Lugares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode Segura aqui, dar. segura aqui. Porque depois de Paulo declarar que eles precisavam se alegrar, depois dele declarar que as nossas petições precisam ser entregues a Deus, com oração, com súplicas e ações de graças. Aí Paulo então vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, e a paz de Deus, a paz que o mundo não pode dar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e também a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que é na oração que a paz chega, que é nas súplicas que a paz chega, que é com ações de graças que a paz invade o cenário de guerra, a paz entra no cenário de dor, a paz entra no lugar onde está a angústia e transforma todo aquele lugar. Porque a paz de Deus, que você não pode explicar. Talvez alguém te perguntou, está tudo em guerra, e você vai naquela conferência. Não entenderam que existe uma paz que excede o conhecimento humano. Mulheres levantaram placas aqui nessa noite dizendo: eu terminei o tratamento e eu creio que Deus me curou. Sabe o que é isso? Mulheres que estavam passando processos tão difíceis, mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, uma paz que excede o cenário, uma paz que excede o ambiente, uma paz que excede o entendimento, as faziam crer que não estavam sozinhos, que tinha alguém segurando na mão, alguém sustentando, alguém fortalecendo. E Deus está dizendo nessa noite: receba essa paz, receba dessa paz, receba dessa presença, receba dessa presença,
Deixa essa paz entrar no teu coração. Deixa essa paz governar o teu coração nessa noite. Deixa essa paz governar a tua mente. Deixa Jesus nessa noite trabalhar na tua vida. A paz que o Senhor pode me dar. Bate no teu peito e diz: a paz que somente o Senhor pode me dar. Por Deus não senti que tua alma se abriu. Tudo deixando. Você pode cantar esse refrão melhor. Você pode declarar isso melhor. Diga! Quando tudo perante. Faça uma declaração para Deus nessa noite. Apresente esse louvor como uma declaração diante da presença de Deus. Depois de falar da alegria, depois de falar que as orações precisavam ser entregues para Deus, depois de declarar que essa paz, que excede o entendimento, guardaria o coração e a mente, Paulo agora vai dizer sobre o que eles deveriam pensar. E Paulo então declara: e sobre o que vocês devem pensar. Vocês vão pensar. Vocês vão permitir que na mente de vocês só vão permitir aquilo que é verdadeiro. Ele vai dizer: aquilo que é respeitoso, aquilo que é justo, o que é amável. Ele vai dizer que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se existe louvor, é nisso em que vocês devem pensar. O que ele estava dizendo é uma mente transformada, uma mente renovada, não se molda aos padrões desse mundo. Uma mente transformada não se inclina para o padrão desse mundo. Uma mente renovada não se prostra diante desse mundo, mas uma mente renovada é uma mente transformada pela presença, pelo poder. O que Paulo estava dizendo é: eu não prego o evangelho da conveniência, eu não prego o evangelho da conveniência, eu não prego o evangelho da conveniência, mas eu prego o evangelho que transforma. Eu prego o evangelho que confronta. O que Paulo estava dizendo é: eu prego o evangelho que promoveu a mudança em mim, que era um fariseu, crendo que essa mudança também ocorrerá em vocês. Ah, meu irmão, minha irmã, o evangelho desse tempo é um evangelho padronizado pela conveniência, aonde precisamos pregar palavras que não confrontem, palavras que não mexa
nas feridas. Mas esse evangelho da conveniência é um evangelho que não transforma. Esse evangelho da conveniência é um evangelho que não gera mudança. Ah, meu irmão, esse evangelho da conveniência é um evangelho raso. É um evangelho que não é o evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado, mas sendo apedrejado viu a glória de Deus. Permitiu que Paulo estivesse na prisão e na prisão declarasse sobre a alegria, sobre a paz, sobre a presença, sobre o evangelho que transforma toda a criatura. Nessa noite, nós estamos aqui para dizer: mente renovada é mente transformada. É o que Paulo fala em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, pela metanoia, pela transformação de mente. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu e você, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, porque eu quero profetizar nessa noite que a luz que encontrou Saulo no caminho de Damasco é a mesma luz que te encontrará nessa casa nessa noite. A luz que fez Paulo se entregar diante da presença de Jesus é a mesma luz que se apresenta diante da tua vida nessa noite. Você está aqui comigo? Então diga amém. Você está aqui comigo? Então diga amém. Diga: eu vim, eu estou aqui para ter a minha mente renovada. Diga mais forte: eu vim, eu estou aqui para ter a minha mente renovada. Diga: eu não vou voltar da mesma maneira que eu cheguei. Diga: eu quero, eu preciso que a minha mente seja renovada, seja renovada, seja renovada, seja renovada. Ora banda arabás, seja renovada pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito. Aline, eu entrei aqui incrédula. Você vai sair daqui crente. Aline, eu entrei aqui incrédula. Diga comigo: vai sair crente. Diga comigo: Aline. Diga: eu entrei fragilizada. Diga: vai sair renovada. Diga comigo: Aline, eu entrei quebrada. Diga comigo: vou sair. Diga: vou sair. Diga: renovada. Diga: Aline, eu entrei aqui me sentindo quebrada, machucada, ferido, destruído, sem propósito, frustrado. Eu tenho uma palavra de Deus para você: vai sair daqui renovado. Eu não vim aqui te dizer nessa noite que você não vai ter problemas. Eu não vim aqui pregar para você nessa noite e dizer que você não vai enfrentar guerras. Eu não vim aqui pregar para você nessa noite e te dizer que você não vai ter dificuldade. Mas eu vim aqui pregar para você e dizer que em meio às guerras, o Senhor da paz, Ele te visitará. Em meio às lutas, o Senhor da paz, Ele te visitará. Em meio às dificuldades, o Senhor da paz será o teu braço forte, será a tua retaguarda, será quem te sustenta. Ele te fortalecerá, Ele vai te fortalecer.
E quem estava ensinando aquele povo era alguém que sabia o que era enfrentar todas as coisas. Porque ele vai dizer: em todas essas coisas eu tenho experiência. Sei ser humilhado, mas também sei ser honrado. Sei passar fartura, mas também sei o que é ter fome. Eu sei o que é escassez e também sei o que é a bonança. Aí ele vai dizer assim: olha, posso todas as coisas. Eu posso chorar, mas eu sei quem enxuga as minhas lágrimas. Eu posso sofrer, mas eu sei quem tem me colocado de pé. Eu posso estar atravessando o deserto, mas eu sei que no meio do meu deserto Deus colocará ermos, Deus colocará rios diante da minha presença. Posso estar sendo perseguido, mas eu sei que quem me guarda não falha. Ele vai dizer: posso estar dentro de uma prisão, esquecido, abandonado, sem abraço, sem que ninguém me veja. Eu posso até estar dentro de uma prisão, mas Paulo está declarando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me sustenta. Paulo vai declarar, porque ele tem uma mente renovada pelo poder do Espírito. Ele está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segura a mão de quem está do seu lado. Segura forte, porque crente não é frouxo. Diga para quem está do seu lado: crente não é frouxo. Diga mais forte: crente não é frouxo. Está na guerra, mas está sorrindo. Está no processo, mas veio bonita hoje. Diga: crente não é frouxo. Crente não é frouxo. Segura na mão dessa pessoa que está aí do seu lado e diga comigo num grande coral: diga: posso. Diga mais forte: diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi só um ensaio. Agora você vai falar acreditando mais. Agora você vai falar profetizando sobre essa situação, profetizando sobre essa realidade. Você vai declarar, e depois de declarar, você vai se pôr de pé, como quem está dizendo: quem governa a minha vida é Ele, quem dirige a minha vida é Ele, quem tem o poder sobre a minha vida continua sendo Ele. Eu posso perder o controle, mas Ele não. Ele tem o controle de tudo. Você está pronto? Solta a mão desse crente aí não. Porque se tem alguém frouxo aqui nessa noite, vai entrar no plumo. Os frouxos não herdarão o reino do céu não, meu irmão. Porque o reino de Deus, olha, é com esforço. É com esforço. O reino dos céus é com esforço. É com esforço. Não adianta pensar: é do meu jeito. Não adianta pensar.
É da minha forma, não adianta pensar. É no meu modelo, não adianta pensar. É de qualquer jeito, não adianta pensar. Oh, é com esforço, mudança, transformação. Ei, é buscando, é lutando, mas avançando, é sofrendo, mas avançando, é avançando dia após dia. Agora vamos falar bem real, como um coral. Eu vou falar e vocês vão repetir. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu vou falar a frase completa, porque você vai segurar aí na mão desse crente bem forte. E aí você vai apertar a mão desse crente para nunca mais esquecer desse dia. Para quando pensar em desistir, lembrar, não sou frouxo. Para quando pensar em parar, pensar, eu não sou frouxo. Ei, para quando pensar em resistir à verdade da palavra que transforma, lembrar, eu não sou frouxo. Você vai segurar na mão desse crente. Eu vou dizer a frase toda. Em seguida, você vai dizer a frase toda. E você vai saltar do teu lugar. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Então vamos lá. Eu vou falar e vocês vão, hein? Tudo posso. Não, só eu. Eu vou falar a frase toda. E vocês vão falar a frase toda e vão ficar de pé. Agora deixa eu falar. Se fosse isso aí, tá muito ruim. Tá? Tá bom não. O negócio não tá legal. Tá não. Então assim, tem varão de guerra aqui ou não tem? Tem varoa de guerra ou não tem? Tem os instrumentistas aqui ou não tem? Então, meu irmão, você sabe como você chegou aqui nessa noite. Você conhece o processo. Vamos lá. Colabora com Deus nessa noite, vai. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já passei da hora, não já? Tô terminando, não, fica de pé. De pé, todo mundo de pé. Tô terminando, amém? Já passei do horário. E aí você vai me ajudar. Eu sei que você entrou aqui nessa noite para ter a sua mente transformada. Eu sei que você entrou aqui nessa noite para que o Espírito de Deus te visitasse nessa noite, nesse lugar. Mas existe um passo para isso. É com oração, com súplicas e com ações de graça. Então eu quero convidar você rapidamente, que ouviu a voz de Deus e entendeu que é com oração, que é no altar dele, na presença dele. Eu quero convidar você, mulher, homem, que precisa nessa noite da presença de Deus, que precisa nessa noite ter a mente renovada, que precisa nessa noite de um renovo físico e espiritual, que precisa nessa noite que o céu te visite nesse lugar, que precisa nessa noite que Deus derrame da presença dele sobre a tua vida. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir para o altar apresentar os seus problemas para Deus, apresentar as suas lágrimas diante de Deus, apresentar o seu processo diante da presença de Deus. Eu não posso demorar muito, eu já passei do horário. Então se é você, minha irmã, que precisa vir diante do altar de Deus e falar para ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, nessa noite visita as minhas lágrimas. Senhor, nessa noite visita essa angústia. Senhor, nessa noite visita esse problema. Senhor, nessa noite visita essa situação. Se é você, saia do teu lugar. Está aqui na frente, sai. Está no meio,
sai. Está lá atrás, sai. Está na porta. Eu não sei aonde você está, mas eu quero te convidar a sair da onde você estiver e vir para o altar, porque é no altar que você tem resposta. É no altar que o céu vai te visitar. É no altar que Deus vai derramar da presença dele sobre a tua vida. Eu sei que tem mais pessoas nessa noite que precisam romper, que precisam vencer algumas guerras. Cadê você? Onde você está? Chorou, a lágrima desceu, Deus falou ao teu coração: sai do teu lugar, corre para o altar. Enquanto o louvor está tocando, vai saindo do teu lugar e vai vindo para o altar. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as promete como eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você está sentindo, mas tem uma graça de Deus que nos envolve nessa noite. Há uma presença que nos constrange. Tem uma presença nessa noite que visita a nossa fraqueza e que nos diz: eu te faço forte. Há uma presença nessa noite que visita o nosso coração e a nossa mente nesse lugar. Ah, meu Deus, é o poder da igreja que ora, é o poder da igreja que não abre mão da palavra, é o poder da oração que nos move nessa noite para esse ambiente da glória de Deus, para esse ambiente da glória de Deus.
Intercessores, vocês podem sair do lugar de vocês. Se Deus te direcionar alguém nessa noite, toque nessa pessoa, ore por essa pessoa, profetize sobre a vida dessa pessoa nessa noite. Cadê as intercessoras? Cadê as mulheres que participaram do coral nessa casa nessa noite? Você, mulher que participou do coral, saia do seu lugar, venha aqui na frente, coloque a mão em alguém, interceda por alguém nessa noite. Ei, vem aqui na frente, clamar com alguém, interceder, profetizar, porque é uma presença. Você está orando, enquanto você está chorando, enquanto você está buscando, sinta Ele aí, sinta a presença dEle aí te visitando, sinta a presença dEle aí te tocando, sinta a presença dEle renovando a tua mente e te dando a paz que excede todo entendimento. Rosiane e Elaine, eu quero pedir que vocês duas venham aqui na frente. Vem aqui. Qual o nome dessa jovem aqui? Essa de cabelo cacheado. Pode continuar de joelho, pode continuar na tua súplica, na tua oração, pode continuar aí no teu momento com Deus. Qual o nome dela? Renata. Enquanto eu estava ministrando a palavra, Deus me conduziu até você. E quando eu segurava as suas mãos, Deus mandava eu lhe dizer: você não vai sair daqui com suas mãos vazias nessa noite. O Deus do céu, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem todo o poder, te visita com graça nessa noite, te visita com poder nessa noite, e Ele manda te dizer: sou eu Deus que guerreio as tuas guerras, sou eu Deus que vou à frente das tuas batalhas, sou eu Deus que tenho o teu nome na palma das minhas mãos. E Ele te diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Bota a mão no coração dela, bota a mão no coração dela, a outra coloca a mão na cabeça, porque o Deus da paz, Ele te dá paz nessa noite. E Ele te diz, eu guardo o teu coração e a tua mente. Ei, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, diga para ela nessa noite, declare sobre a vida dela nessa noite. Diga, Eliane e Rosane, diga sobre a vida dela: o Senhor é quem te guarda
Diga mais forte: o Senhor. Diga: é quem te guarda. Anda em volta dela nessa noite. Vocês três, anda. Anda em volta dela nessa noite, anda. Anda em volta dela, anda. Porque o Senhor te diz assim: olha, eu te guardo, ninguém vai achar. Eu te escondo, ninguém vai encontrar. Roda em volta dela. Porque Deus está dizendo: eu guardo a tua casa. Eu guardo. Roda mais rápido. Vai, mulher, anda em volta dela. Profetiza, porque o Deus de Israel, Ele não dorme, Ele não descansa. Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu peço que toda a igreja feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Se você já é salvo em Jesus, ninguém se movimenta agora. Se você já é salvo em Jesus, você vai começar a clamar pela vida de alguém que ainda não é nessa noite. E eu quero saber se tem alguém aqui entre nós que ouviu nessa noite a palavra de Deus, que entendeu que Deus continua transformando vidas ainda hoje. Deus continua transformando mente e coração ainda hoje. Talvez você entrou aqui se sentindo ninguém. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: quem sou eu? Talvez você pense que Deus não tem um projeto na tua vida e na tua história. Mas nessa noite eu quero dizer ao teu coração que tu és um instrumento poderoso na mão do Deus vivo. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: a tua casa é um instrumento poderoso nas mãos do Deus vivo. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite que veio por um convite. Deus está dizendo assim, como Ele disse a respeito da vida de Paulo, que Paulo era um instrumento poderoso e valioso para Ele. Deus está dizendo a respeito da tua vida, da tua existência. Ele está declarando, Ele está dizendo: és preciosa para mim. És precioso para mim. E eu quero saber se tem alguém aqui entre nós que precisa hoje, agora, entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele. E se é você, minha irmã, e se é você, meu irmão, eu vou contar até 3. E no 3 você vai levantar as suas mãos aonde você estiver. Porque nós queremos te conhecer e queremos orar pela tua vida. Se for você, você vai levantar a sua mão bem lá no alto. 1, 2, 3. Tem alguém aqui entre nós nessa noite que precisa entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui entre nós nessa noite que precisa se reconciliar com Ele? Que linda, gente. Tem uma criança aqui na frente chorando, entregando a vida para Jesus. Ah, meu Deus. Vem aqui, vem. Traz ela aqui. És preciosa. Oh, meu Deus.
Maria Fernanda, uma decidida. Eu quero saber se tem mais alguém aqui igual a Maria Fernanda, decidida por Jesus. Tem mais alguém aqui que precisa? É o que? Sua irmã? É irmã? Quem é a sua família aqui? Seu irmão? É? Tem mais alguém aqui nessa noite que precisa entregar a vida para Jesus? Ainda dá tempo. Dá tempo de você sair do seu lugar e vir para o altar. Eu quero convidar você aqui dessa igreja. Se você conhece alguém que está do seu lado aí, olha, visitando nessa noite, pergunta para essa pessoa. Diga, quer entregar sua vida para Jesus? Quer tomar essa decisão? Quer que eu te ajude a chegar até o altar? Pergunte para alguém nessa noite. Eu quero convidar a pessoa responsável por concluir esse momento. Eu quero pedir, essa pessoa, é você? Que ore por você que está aqui no altar, por você que está aí no seu lugar, e por essa linda princesa, porque se eu sair de Tanguá, Maria Fernanda, pela tua vida, eu dou ações de graças diante da presença do Senhor, porque eu quero profetizar nesse altar que você é resposta de Deus. Eu quero profetizar nesse altar que você fará diferença aonde Deus te colocar. Pai querido e amado, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui. Te apresentamos a vida da Maria Fernanda. Senhor, a tua palavra diz que a festa no céu, Deus. A festa no céu neste momento. E, Senhor, é bom quando a festa na terra, mas é excelente quando a festa no céu, Senhor. Então nós oramos pela vida desta criança. Nós declaramos que o Senhor, Deus, tem um futuro brilhante, abençoado. Brinda, Senhor, a sua mente. Guarda o seu coração. Guarda a sua vida. Sustenta, Senhor. Livra de todo mal, de todo pensamento contrário. Ah, Pai, livra neste mundo, neste século tão difícil para as nossas criancinhas. Senhor amado, protege, guarda, sustenta, Pai, no nome de Jesus, Pai. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por todos que vieram aqui. As intercessoras já oraram por você. Nós estamos encerrando esse dia de conferência, mas o pastor vai subir aqui logo para dar a bênção apostólica. Agradeço a cada um que veio, ao coral que veio. A você, mulher, que você saia daqui com a mente renovada. Tome posse. Não deixe o diabo roubar a palavra. Não deixe o diabo roubar a palavra. Tome posse daquilo que o Senhor falou a você nesta noite. Nós vamos orar. E eu quero só avisar o coral que no final, depois da bênção apostólica, esteja aqui no púlpito, tá bom? Vamos orar por cada vida, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui apresentando cada irmão, cada irmã. Senhor, Tu falou com os Teus filhos, Tu fala ao nosso coração. Quando a palavra é ministrada, Senhor, os nossos corações ardem, porque o Senhor está falando, porque o Senhor está ministrando, e o Espírito Santo vai mudando, vai agindo, enquanto o Senhor preletor fala. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que convence. Então nesta noite, Senhor, nós apresentamos cada um dos Teus filhos. Eles vieram na certeza, na confiança, Pai, daquele que faz todas as coisas, daquele que muda as circunstâncias, daquele que permite que nós passemos pelo tempo de dor, mas que traz a cura, que traz o bálsamo, que traz a saúde. Ah, Senhor, eles não estão sendo despedidos em vão. Seja com os Teus filhos, guarda cada mente,
cada coração. Não permitas que o inimigo, Pai, roube a palavra. Não permitas, mas que essa palavra, Senhor, frutifique e produza 100 vezes mais. Deus abençoe os teus filhos, no nome de Jesus. No nome de Jesus.